trazer consequências para essas violações que ele tem feito de direitos humanos. Mas essa força superior seria brasileira ou internacional? As sanções contra o Alexandre de Moraes, Trump, secretário de Estado Marco Rubio, secretário do Tesouro Scott Bessent. Eles fazem a sanção através da Lei Magnitsky. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! A gente estava entrando aqui para a gravação, Eduardo, e saiu a notícia, né? STF marca julgamento que pode tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação. A primeira turma do STF marcou o julgamento de denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro por coação no percurso do processo. Então, entre 15 e 25 de novembro, os ministros da primeira turma vão analisar se você irá virar réu pelo crime de coação. Quem que é o relator do processo? Fala aí na matéria. O relator Alexandre de Moraes. Oh, que surpresa! Por que todos os casos da minha família caem com o Alexandre de Moraes, né? É impressionante. Até o caso do Tagliaferro, que estava denunciando o Alexandre de Moraes, né, que mandou ordens secretas de censura durante a eleição de 2022, o Moraes estava pedindo a extradição e prisão do Tagliaferro. Então, assim, é inacreditável. Se você for olhar as matérias do Glenn Greenwald, a quem não dá para acusar de ser de extrema-direita, ele publicou uma série de matérias na Folha de São Paulo. Vocês devem ter visto, né? Com conversas de WhatsApp de assessores, pessoas do núcleo duro do Alexandre de Moraes. Em uma delas, o juiz, Marco Antônio Vargas, ele fala com o Tagliaferro, né? Olha, o juiz lá, o Alexandre de Moraes, mandou a gente pegar o Eduardo Bolsonaro. Como eles pesquisaram, não encontraram nada contra mim, eles iam tentar me conectar com o argentino Fernando Cerimedo, que é o carequinha que fez aquelas lives depois da eleição de 2022, usando dados do TSE para mostrar diversas incongruências da nossa eleição de 2022. Só que na democracia brasileira, essa live que está no YouTube do mundo inteiro, menos vocês do Brasil podem assistir, tem que usar um VPN, porque o Moraes derrubou essa live, algumas lives lá do Fernando Cerimedo. Eles queriam me conectar com o Cerimedo para dizer que nós temos uma rede internacional dedicada a atacar a democracia brasileira e assim me levar para a prisão. A verdade é que esse julgamento aí é só mais um passo para tirar, através da mão grande, né, num tapetão, uma pessoa legítima, honesta, de poder se candidatar, porque eles enxergam em mim, né, um perigo ao projeto pessoal de poder deles. Então o Alexandre de Moraes, ele se mantém hoje no poder, mesmo prendendo velhinhas, né, condenando a 14 anos de prisão, por exemplo, a Débora do Batom, ele consegue se manter através disso, através de ameaça. Então ele ameaça parlamentares, ele ameaça deputados, ele ameaça senadores. Aí ele vai tentando segurar o impeachment dele dentro do Senado Federal. E finalizando, a gente sabe que o Senado é uma eleição tão ou mais importante do que a própria presidência ano que vem. Porque o Senado julga, né, os processos de impeachment contra ministros do STF, e se nós fizermos uma maioria de direita, essa será, sim, a pauta prioritária, porque, como eu disse, nós prezamos muito pela liberdade. Não venham, né, aqueles de esquerda querer fazer que eu acredite que 8 de janeiro foi um golpe de Estado com senhorinhas desarmadas, onde um pretenso ditador estava na Disney e, antes de deixar o poder, Bolsonaro, ainda presidente, nomeou os comandantes de força indicados pelo Lula da Silva. Então, a nossa batalha, ela é complicada, porque o nosso inimigo, ele é muito poderoso, mas cada vez mais a gente tem tido alguns bons resultados. A aprovação por 311 votos do requerimento de urgência para anistia. Pela primeira vez, depois das sanções que o Trump colocou no Moraes, esses ditadores tiveram consequências dos seus atos, e é por isso que eu estou sofrendo essa perseguição. Só para finalizar, dar um aspecto técnico aqui. O crime de coação, ele tem algumas exigências do ponto de vista jurídico. Primeiro, o que é uma coação? É eu pegar aqui, né, prezado Salomão Josué, é eu pegar uma arma, botar na cabeça de vocês e falar, ó, faz isso, faz aquilo. Então o que eu preciso? Eu preciso ter um instrumento à minha disposição e eu preciso que esse instrumento seja ilegal. Eles baseiam o crime de coação contra mim dizendo que as sanções contra o Alexandre de Moraes foram obra minha. Tem razão. De fato, eu contribuí bastante, me orgulho muito disso.
Por quê? Porque, agora, na verdade, a coação ela não é um instrumento que está à minha disposição. Quem é que canetou a coação? É o mesmo pessoal que semana passada estava nas imagens para negociar Estados Unidos e Brasil a questão das tarifas. É Trump, secretário de Estado Marco Rubio, secretário do Tesouro Scott Bessent. Eles fazem a sanção. Então o Moraes ou o PGR, eles têm que acusar o Trump, Scott Bessent e Marco Rubio de coação, não Eduardo Bolsonaro, porque eu não tenho poder da caneta. E o segundo requisito da ilicitude é uma atitude ilegal, mas nem pela lei americana, porque a própria lei Magnitsky, que é uma lei aprovada em 2012 durante o governo Obama, é que tratou de fazer essa inovação, dando ali, né, as características para o popularmente conhecido como pena de morte financeira, que são as sanções ao FAC através da lei Magnitsky. Então é isso daí, é um processo sem pé nem cabeça que visa me tirar de uma corrida presidencial ou mesmo de Senado de São Paulo ano que vem. Mas você acha que é um jogo de cartas marcadas para você estar dado que eles vão aceitar? Você acha que o Alexandre de Moraes vai me absolver? Não, tô te perguntando, você acha que já tá dado que eles vão aceitar? Para você, assim, você não trabalha com outra hipótese? Com certeza, com certeza. Eu acho o seguinte, se não acontecer a condenação, não é porque o Moraes não quer, porque o objetivo do Moraes é matar o meu pai, literalmente, fisicamente, né, inclusive, se possível, enviando ele para a Papuda, ou mesmo quem possa vir a sucedê-lo ou representar um sentimento anti-establishment. Então, Alexandre de Moraes, eu coloco ele na prateleira dos psicopatas. Ele só não vai tomar uma atitude nesse sentido de me condenar se outras forças ou outros atores, circunstâncias políticas e momentâneas, impedirem ele de fazê-lo. Então, se ele for aconselhado por outros ministros, né, que têm muita moral dentro da corte, se vier alguma impressão internacional que atinja ele. Então, eu sei que tem ministros da Suprema Corte que não estão gostando desse clima de a todo momento estar em discussão política, estar nos noticiários nacionais falando de política, Congresso, eleição, Moraes, etc. Então, eles mesmos, muitas das vezes, querem colocar panos quentes. Mas o Moraes, a sua estratégia se baseia em sempre dobrar a aposta. Então, como eu sei que ele sempre vai dobrar a aposta do lado de lá, eu tenho que ir do lado de cá, né? Eu não posso entender que, se eu ficar quieto, isso vai ser um fator para amenizar e apaziguar uma relação com o Moraes. Porque nós tentamos isso no passado. Caso emblemático, 7 de setembro, maiores manifestações da história do Brasil em favor de um político, chamado Jair Messias Bolsonaro. 8 de setembro, uma carta, né, que foi atribuída ao ex-presidente Michel Temer, onde o Bolsonaro praticamente quase pede desculpa ao Alexandre de Moraes. Disse que naquela época haveria um acordo para que os inquéritos intermináveis, como por exemplo o inquérito das fake news, aberto em 2019, mais de 6 anos de inquérito, e ainda não acabou, não tem relatoria, para que esses inquéritos intermináveis fossem extintos. Nenhum foi extinto. A perseguição só piorou. Então eu não tenho outra saída. O meu negócio, o meu papel no meio disso tudo é ser um bombardeiro. Eu sou o B2 sobrevoando ali a cabeça do Alexandre de Moraes e tentando largar o maior número de bombas possível. E tentando alertar outras pessoas, né, outras autoridades brasileiras, para não seguir o caminho dele. Porque o Moraes faz isso com a gente. Quando o Moraes congela a minha conta bancária, congela a conta bancária da minha esposa e tenta colocar os meus filhos sem alimento, o que ele está falando? Ele está falando, toma cuidado. Você vai se relacionar com o Eduardo Bolsonaro, vai se relacionar com a família do Bolsonaro, isso daqui é o que pode acontecer com vocês. Quando ele partiu para cima dos empresários e colocou um grupo de WhatsApp indiciando gente que fez joinha dentro de grupo de WhatsApp, qual era a sugestão, qual era a ideia do Moraes? É nos tornar tão tóxicos que ninguém pudesse fazer doação de campanha para a gente. Você faria uma doação de campanha para o Jair Bolsonaro sabendo que o Moraes está congelando tudo, destruindo empresa, às vezes até prendendo pessoas? Então esse é o objetivo do Moraes. Eu tenho que, na outra ponta, trazer consequências para essas violações que ele tem feito de direitos humanos. Então esse é o papel que eu estou fazendo daqui de fora. Mas ele vai me condenar, Ele só não vai me condenar se alguma força muito superior impedir. Mas essa força superior seria brasileira ou internacional? Pressão internacional com atores brasileiros. Eu aqui de fora, né? A pressão internacional ela funciona até determinado ponto, né? Então você tem que ter sempre uma infantaria
indo a campo. E aí são aqueles chamados o jogo de bastidor, né, que é, enfim, que é realmente onde as coisas acontecem. As coisas não acontecem na frente das câmeras, ou do Facebook, ou da rede X. Muitas das vezes, né, é um interlocutor que fala com um, que fala com outro, que traz uma nova perspectiva. E isso daí, essa comunicação, ela é muito quente em Brasília. Se nós tivermos o combo de pressão internacional com atores dentro do Brasil trabalhando nessa pauta, a gente pode ter sucesso. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.